Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, começando o programa Ao Volante com os meus amigos Plínio e Gildo, e dessa vez o convidado para lá de especial, Alan Mosca. É com Boa vocês, noite aí para pessoal. todos. Ô Alan, tudo bom? Seja Bom, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Vai, Gil. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não, Pois é, Vai, Gil. é tal negócio, a felicidade é tanta de receber você aqui. Não foi tão fácil te contactar, eu sei que é muito atribulado, cheio de projetos, essas coisas todas, então eu te agradeço muito, muito mesmo, Alan. Que a gente não se numa prova lá em Interlagos, mas que a gente está se encontrando aqui no programa Ao Volante. Muito obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e se foi difícil me contatar, você fez o contato, eu aceitei na hora. Você lembra que você falou, ó, tá afim? Eu falei, agora, vamos fazer. Eu estou sempre disposto a atender o pessoal, né? E eu acho legal também poder contar alguma coisa do que a gente faz. Alan, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta. Você cresceu no meio disso tudo aí, não foi? Você cresceu vendo as pessoas indo na loja lá, pedindo para fazer as pinturas, vendo o Ingo perto de vocês, o Rubinho, o Senna, o Emerson, o Piquet. Conta como é que é crescer tendo esses ídolos batendo na sua porta todo dia. É gozado que quando eu era bem criança, assim, uma coisa de 6, 7 anos, eu ia para Interlagos, mas eu não ia com meu pai, eu ia com meu avô. Então eu sempre, o meu avô gostava de domingo, quando não tinha nada para fazer, a gente morava aqui perto de Interlagos, em Santo Amaro. Então ele sabia que tinha corrida, ele me catava lá, vamos lá para Interlagos. Aí ia lá, ficava lá no retão, vendo os carros passar, e eu ia com ele. Depois vi muita corrida da Fórmula 2, quando veio a primeira vez para o Brasil, não lembro se foi em 69 ou 70. Antes veio um torneio de Fórmula Ford, muito legal também. Correu muita gente aqui, o Alex Dias Ribeiro, acho que o Leandro Duarte, muita gente. Então eu cresci, eu vi Puma Malzone correndo, Gordini, Interlagos, todos esses carros aí, o Luiz Pereira Bueno, aquelas Porsche do Luizinho. Aí quando foi daí, depois disso que o meu pai ele tinha oficina de funilaria e pintura, e ele e o sócio fizeram um carro para correr. Isso aí foi lá por 70, por aí. E aí eles correram durante um tempo, lá em 73, o meu pai já tinha parado de mexer com funilaria e pintura, e eu fui trabalhar na loja de carros dele. Ele tinha uma lojinha de carros que era do lado da oficina do Giba, que preparava o carro do Ingo, a Brasília. E daí a gente tinha um box que fazia reparo nos carros para pôr na loja. Era vizinho, bem perto, uns 50 metros da gente. Aí o Giba conheceu a Brasília aí. Essa O Giba Brasília aí, conhece. né? É linda, linda. Essa Brasília, você vê que hoje ela seria linda, imagine naquela época, né? Então aí, esse carro aí foi um marco que quando meu pai, ele nem pretendia mexer com isso, ele nem sabia disso. E daí chamaram ele assim, ele faz aí e tal, que ele fazia os carros dele, eram mais bonitinhos e tal. Aí fez essa Brasília para o Ingo, ele foi campeão na divisão 3. E aí seguiu veio a Super V junto, eu ali na loja de carro, mas eu tava ali, ia no Giba, ia ver a Brasília, daí começou a pintar um ou outro Super V, daí veio o Biju lá do Rio de Janeiro, o Benjamin Rangel, pediu para fazer um capacete. Foi aí que o negócio começou, que o meu pai não queria, nunca pensou em pintar capacete. E daí o Biju pediu, o Biju corria no Giba. Daí o Biju pediu para fazer um capacete, ele falou,
tá, deixa aí e tal, né? Ele nem pensou. E daí ele cobrou bem, depois deu uma canseira no biju ainda. Quando ficou pronto, é, o biju foi lá pegar o capacete e ele fez um preço meio alto, assim, pelo trabalho que tinha dado. E E o pelo que eu biju, soube da história, nessa história parece que ele usou verniz que não se usava na época, ele quis um negócio bem chamativo, né? Seu pai fez teve uma. bastante, teve assim, alguma coisa de materiais, a composição dos materiais. Na época, os materiais, a gente não tinha nada além de sintético e duco, entendeu? Sintético era horrível, porque demorava dias para secar. E o duco era uma resina feita à base de algodão, ela amarelava, era uma porcaria. Então a gente trabalhou muito tempo com duco, né? E você vê o poliéster, que é hoje o que domina assim em termos de qualidade, veio muito tempo depois, muito tempo depois. E a gente foi trabalhar com esses materiais que tinham na época. Então, o capacete tinha que polir inteiro para puxar brilho e tudo mais. Bom, mas enfim, daí eu fui ali, bom, pra vocês terem ideia, eu via o Ingo, né, que ele tinha lá poucos anos ainda de automobilismo, e eu vi o Ingo, nossa, o Ingo, né? Porque ele já era uma sumidade. Naquela época, com essa Uhum. Brasília ainda de 5 marchas, eu lembro de corrida que ele, no miolo, ele empurrava os Maverick e os Opalas, né? Que eram da classe C, e ele de Brasília, classe A, empurrando. Aí na reta os caras abriam. Daí no miolo, lá chegava na ferradura, ele grudava nos caras. Era muito legal assistir isso aí. Era uma época muito legal. Depois veio a Super V, que a gente aprendeu e conheceu muita gente boa na Super V, o Guaraná, o próprio Ingo, o Marcos Troncon, Ronaldo Eli lá do Piquet também, Sul, né? Nelson Piquet, ele passou lá durante 2 ou quase 3 anos. E de lá, você vê, ele saiu de lá em 76 e fim de 78 ele já estreou na Fórmula 1. Não que fosse Alan, mais fácil naquela época, mas não era tão Alan, concorrido, né? Oi, vamos pois dar não. boa noite para o pessoal de casa aqui, que eles estão mandando um monte de Bom. mensagem. Eu estou Ah, olhando aqui, é? tem o Felipe Meireles, João Ferreira, o Iveson, Gilberto Takal, Kassai. O Giba. O Giba é parceiro meu Giba? de jogo de golfe, é. Então, e olha Ah, só, o todos Felipe esses aí Meirelles está são. querendo saber da foto do capacete dele. Infelizmente, eu não sei qual é o seu capacete. Fala E pro tem o seu Felipe que eu Monza só. também, né? Viu? Fala para ele que Muita eu só coisa. publico foto de piloto. Ele não é piloto, ele pensa que é piloto. Tá vendo? Ó, você tem que melhorar muito ainda, viu? O Felipe é fraquinho, ele passa mal quando vai guiar, tem problema, não dá. Ele está tentando ser piloto, né? Tá Mas tentando Ô, ser Alan, piloto. deixa eu te perguntar uma coisa. pois É, não. o processo de criação. A gente sabe que, por exemplo, antigamente a gente usava papel, lápis, fazia aquele RAF, aquela coisa toda. Muito mudou em função da tecnologia, de qualquer garotinho hoje no notebook faz um design, a coisa toda. Mas se chega um casco branco, sem nada, e o piloto pede, cria, faz o que você quiser, como é o teu processo de criação? É, quando a gente iniciou, o cara chegava lá, ele é aquele negócio de terra de cego, quem tem um olho é rei. O cara chegava lá, ele não sabia nada. Então, ele chegava lá pro Cid e falava: Ô Cid, tudo bem? Queria pintar meu capacete. Daí meu pai, né, ele se inspirava assim, olhava pro cara, batia 10 minutos de papo, falava: seu capacete tem que ser vermelho, prata, preto e amarelo. O cara acreditava, entendeu?
Hoje em dia é muito mais complicado, porque qualquer menino de 8 10 anos, ele leva o telefone dele e tem lá 40 50 capacetes que ele acha bonito e que ele quer, ele joga aquilo tudo para a gente, e a gente é obrigado a decifrar o enigma, né? Mas se o cara deixar por conta da gente, eu sempre procuro extrair, o capacete, ó, tá aqui branco, faz o que você quiser. É difícil, é pior ainda, porque daí você não sabe que rumo tomar, né? Então, o melhor para a gente é o quê? Tentar extrair do cara, do cliente, se ele tem alguma preferência de cor, se ele é fã do Ayrton, se ele é fã do Piquet, se ele é fã do Emerson, se ele é fã do Hamilton, e por aí vai, né? Do Schumacher, do Rubinho. E muitas vezes mesmo sem perceber, o cara acaba induzindo a gente a seguir um caminho. E é o que eu procuro fazer, né? E hoje a gente tem lá a parceria com o Raí Caldato, que é um cobra, né? E daí eu passo o briefing para ele, ele já faz o layout, manda para mim ou manda para o cliente, quando já é cliente antigo, e a gente já decifra isso aí com uma agilidade muito boa, porque a experiência da Siri com quase 50 anos no mercado e o Raí, por ser um, um cara muito bom também, e o traço dele é o traço da Siri, ele mesmo fala que se inspirou no trabalho do Siri para fazer as criações dele, e então é um conjunto, né? Mais os meus funcionários que eu tenho lá, feras lá que Vocês também que eu criaram, consigo. vocês criaram uma tendência, né, que ficou por todo mundo, né? Isso começou quando o Emerson botou a primeira vez o capacete dele para vocês fazerem, não foi isso? E isso espalhou no mundo inteiro. Isso foi mais ou menos em 76, quando o Emerson foi para Fittipaldi, e aí o Ingo foi para lá. Quando o Ingo foi correr lá com o capacete nosso, aí o Emerson viu o Ingo lá com o capacete e ficou curioso, né? Porque o Emerson tinha dado um capacete AGV para o Ingo, que é aquele que tinha uma tomada de ar aqui em cima, bem bojudo aqui e tal. E daí Aham. o Ingo apareceu com ele pintado. Daí o Emerson, onde você pintou? Lá na Europa, né? Ele falou, não, não, no CID aqui, um maluco aqui de Santo Amaro aí, ele pintou para mim, aí já pinta o capacete. O Emerson não conhecia o CID. E aí ele falou, pô, manda esse cara vir aqui, imagine, né? O CID nem pensava em pintar, de repente, depois de 3 anos que ele estava fazendo isso, foi pintar para o Emerson, que era um. Né, eu falo sempre, é bem repetitivo, mas eu sempre falo: no Brasil era o Pelé, o Emerson e o Roberto Carlos, os três caras que, né, assim, a juventude, né, a sociedade toda elegia, era unanimidade, era o Emerson Fittipaldi, o Pelé, o rei do futebol, e o rei da Jovem Guarda lá, que era o Roberto Carlos. Então, o Cid estava pintando para um deles, e o Cid foi para a pista lá morrendo de medo, daí pegou o capacete. Quando entregou o primeiro, o Emerson falou, ó, tá fantástico, e adorou, falou, pô, muito, agradeceu. Daí falou, ó, por que você não põe o seu nome aqui no lado esquerdo? Escreve aí, Painted by Cid Brasil, porque os caras vão pensar que foi pintado na Europa, né? E foi aí que a grife Painted by Cid Brasil foi criada, por uma ideia do Emerson, né? Que a gente é grato até hoje por essa ideia que ele deu, né? Que hoje todo pintor de capacete usa uma grife mais ou menos nessa região, que é próxima aqui à viseira do Aham. piloto, e isso aí ficou Esse meio. capacete, Alan, esse capacete era aquele Foi. azul ou era o preto? Sim,
É que não, o capacete do Emerson sempre foi azul. Só que era um azul tão escuro que a gente achava, eu mesmo, a gente mesmo achava que era preto. Daí ele explicou, não, é azul, só que é muito escuro, porque ele gosta de usar preto, o Emerson. Era tão Hum, escuro o azul que parecia preto, mas não era preto. Então, quando a gente começou a pintar para ele, a gente foi clareando e revelando o azul. A gente não mudou para azul, que foi entendi. clareando, então o azul foi aparecendo mais, se revelando, né? E Felipe, o legal foi tem isso, uma que foto do capacete preto aí? O Felipe vai botar aqui a foto do primeiro Ah, capacete e do tá, último, para você tá, explicar. legal. Ah, deixa eu Né? ver. Solta a foto aí, Felipe. Vamos ver se você tem ela aí. Ele tem sim, porque eu dei para ele. Tem? Que legal. Tem. Felipe. Continua falando, o Felipe vai se achar É, lá. então foi isso, porque o Emerson, ele tinha muito, ele era meio assim, meio cabreiro para mexer nas coisas dele, sabe? Não era superstição, ele não queria mexer muito e tal. À medida que a gente foi trabalhando e mostrando, aí no segundo capacete ele falou: "Ah, posso fazer um degradezinho aqui e tal". Só uma clareadinha, tá bom, mas vai devagar. Daí fez o degradê, pô, ficou lindo, porque em vez de ficar, ó, tá vendo como é escurão? É quase um preto. Aí o que aconteceu? Em volta dessa área aqui onde está o azul, a gente fez uma sombra escura nas beiradas e clareando para prata no meio. Ele gostou. Depois a gente fazia Aqui já esse foi é o mais claro, né? AGV. Um pouco, um pouco. Depois Passa para foi indo, outra. foi clareando cada vez mais. Esse aqui ainda é da Lotus, eu acho. Uhum. Ainda Parece é ser da Passa daquela outra, Lotus, época. Felipe. porque a faixa, parece que a faixa, esse já Esse é um é dos últimos. mais, tá vendo como o azul já floresce mais, né? Esse aí é Aham. da fase da Indy. Então, o que E Alan, aconteceu foi isso. deixa eu me adiantar uma pergunta. Eu ia fazer no final, aí apareceu essa imagem que eu não sabia. É, a gente pegando do primeiro para essa última imagem, essa diferença de capacete. Como é que você trabalha, ou percebe, ou entende, ou gosta ou não gosta, essa evolução de design? Por exemplo, essa faixa vermelha do Emerson, quando começou, era inteiriça. Ela É, agora, como a gente está vendo, é toda raiada. Como é que você é, trabalha esse upgrade, esse aperfeiçoamento de design? Isso aí foi troca de ideias que houve entre o Emerson, Cid, um pouco eu também, que eu ficava sempre me intrometendo. E aí o, o Cid falou, não, e o Emerson queria mudar, que essa transição foi quando ele parou com Fórmula 1 e começou a ir para a Fórmula Indy. Daí ele falou: eu quero mudar, que eu estou numa fase nova. Começou a sair que nem uma teia aqui da testa, né? E aqui do lado. Depois, mais para frente, a gente diminuiu mais o vermelho ainda e alongou esses raios aqui assim, deixou quase até aqui à frente no queixo e deixou uma silhueta na frontal mais fina. A gente foi acertando isso daí. E chegou já, depois que ele já ainda tá, ainda na Fórmula 1, mas logo depois que ele parou e foi para correr na Indy, na kart, ele até eu brincava com ele, você é nosso top model número um. Tudo que eu tiver que lançar, a gente vai lançar no seu carro. E o Emerson era vaidoso, é vaidoso, né? Ah, É, então tá bom, vaidoso. pode fazer. Ele deu tipo uma carta branca pra gente. Então, tudo que a gente criava, a gente punha, né, no capacete dele. Às vezes o Cid, às vezes eu, lógico que eu fazia tudo para Cid Pinturas, lógico.
porque a gente acabou, como eu e meu pai, eu nunca fiz questão de aparecer tanto. Eu tinha uma participação importante, porque desde 79 por aí, eu que era responsável pelos capacetes. Meu pai ficava no galpão fazendo carro, caminhão, frota de veículos, que era a parte que rendia também um bom Olha faturamento. só. Por falar Então, em caminhão, tem o caminhão do Jaiminho, né? Jaime Figueiredo, que nos assiste, ele mandou um caminhão para você pintar. o Jaiminho, eu não lembro se pintou um ou dois para os cavalos dele, tinha da equipe. E o Jaiminho deixava meu pai louco lá. Ele chegava lá, ele virava tudo de ponta cabeça. Ele ligava, vem me buscar no aeroporto aqui. Eu pegava o carro e ia buscar ele no aeroporto. Ele era uma figura. Às vezes eu falo com ele, é um dos caras icônicos lá que apareceram lá, viu? Era um E Alan, bota também, hein? Alan, você também pintava motocicleta, não foi? Não teve motocicleta lá Pintei sendo muita pintada moto. também? Pintei muita moto já também. E quando a Honda lançou a CB400, né? Eu fiz um tipo de um acordo com uma concessionária chamada Projeto H, aqui de São Paulo, que era a Avenida Juscelino Kubitschek. Porque a Honda, quando lançou a CB400 aqui no Brasil, ela passou a ser, não era mais 50 e 125, eles passaram a fazer uma moto já, né, 400 cilindradas, tudo. E era uma moto bem feita, as primeiras eram no Japão. E eu fazia as motos personalizadas. E por Meu pai incrível que teve uma que veio pareça, aí. é, Meu pai nossa, teve uma então, que o tanque fez uns filetinhos laranja em volta, ela era com tanque amarelo e aí botou um couro por cima. Ela era toda nossa. personalizada. Quem vendeu para ele foi o Nelson, seu Nelson Silva Júnior. Não, seu Nelson Ah, o Silva. Nelsinho, Nelson, sei. O pai do Nelsinho, né? É o pai. Então, essas motos aí, para vocês terem uma ideia, a questão de uns meses atrás, um menino levou uma lá, ano 80, com 20 mil quilômetros. Está lá na oficina, ele deixou lá para eu pintar um capacete para fazer as tonalidades do laranja e do vermelho. A moto é zero, tá zero a moto. Eu mesmo não acredito. E foi a gente que pintou, tá lá nossa grife e tudo. É E, incrível. E os caras vão e lá, Alan, ficam tudo louco de ver. e você lembra, já faz muito tempo, mas você lembra que em 1988 teve algumas motos que também foram levadas lá para serem pintadas. Na época foi o primeiro GP de motocicleta de superbikes aqui do Brasil. Você lembra desse evento? Essas motos, elas eram RDs 350 que foram lá para serem pintadas pela Lembro, oficina. Você lembra lembro, dessas Nossa. motos? lembro Então, tranquilamente. Acho que a gente pintou, eu não lembro quantas foram, mas acho que foram umas 20 motos, né? seis Quantas? foram seis que vocês pintaram foram parar no autódromo lá em 1988. Dessas seis, duas vieram aqui para o Rio de Janeiro. Uma delas Sei. acabou lá na minha garagem, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Cid Mosca, né? Porque Que legal. tinha escrito lá embaixo assim Cid Mosca, né? E eu falei assim, poxa, que interessante, né? O que é Cid Devia Mosca, ter né? lá assim, Painted by City, sem o e aí a Brasil. moto? Nas motos a A gente Isso, moto tinha. aí. exatamente. Exato. Essa aqui, E aí né? depois, mais tarde, é que eu fui entender qual era a importância daquela pintura, né? E duas vieram parar aqui no Rio de Janeiro e uma por coincidência foi parar lá na nossa garagem, né? E aí eu comecei a ter conhecimento do que era, né? E poxa, isso é super, super empolgante, né? E eu não, foi aí que a gente entendeu como é que funcionava essa questão de particular, né? Sim, Alan, sim. deixa eu te perguntar uma coisa. André, Foi. eu andando ali em volta de Interlagos, a gente acaba escutando muita coisa, né? De um lado do outro da rua, andar em volta de Interlagos é a melhor coisa do mundo para você saber de novidade, coisa antiga, coisa nova. Mas me falaram um negócio, Alan, que eu tô para te perguntar há um tempão e a gente nunca se contou para isso. Quando você desfila lá com a credencial na Stock Car, todo bonitão, parecendo galã, não quero nem te incomodar. É verdade que foi teu pai
que promoveu a mudança de cor de prata para amarelo do Copersucar? Foi, foi. É, é verdade. É uma história bem engraçada. Meu pai era maluco, ele pegou lá, o carro era prata. Daí, quando o Wilsinho chamou ele para fazer o carro, o Wilsinho chamou e falou: Ó, vamos pintar o carro. Acho que era o F4, o primeiro carro que a gente pintou. Aí ele falou: Ó, você tem que pintar o carro aí, naquela história toda. Ele falou: Ah, tá. Aí começou a preparar o carro e chamou o Wilson e falou: Ó, esse carro não pode ser prata, esse carro tem que ser amarelo. O Wilson às vezes perdia um pouco a paciência, né? Mas se você é louco, se é amarelo, o carro tem que ser prata, porra. Você quer fazer o carro amarelo? Você tem o que na cabeça? Não, ele falou: Ah, tá bom então. Daí o meu pai nasceu em Jaú, a Copersucar era em Jaú. O presidente da Copersucar era o doutor Atala. E um tio, irmão do meu avô, o Ah, Nego Mosca, meu avô era Nelson, e esse irmão dele, que era um pouco mais velho, era Jussomino, mas o apelido era Nego Mosca, era um cara que andava de moto, ele já era idoso e tal, e andou de moto a vida inteira, ele teve aquelas Java, tal, chegou a ter uma 400 também. Meu pai pegou o Alain, telefone, oi, pode falar. termina a história. Termina a história. Seu pai E pegou meu o pai pegou o telefone. telefone, ligou pro meu tio lá, falou: Tio, por favor, seu. Ele falou: O que que é? É que eu tô pintando Copersucar e eu quero mudar a cor, queria falar com o doutor Atala. Esse meu tio era um cara, um faz tudo lá da Copersucar, e ele tinha influência em todas as camadas da empresa lá. E ele era amigo, ia lá tomar café com o presidente. Ô, doutor Atala, posso tomar um café aqui? Era amigo de todo mundo, muito popular em Jaú e na Copersucar também. Bom, meu tio falou: Ó, liga amanhã em tal número que eu vou falar com o doutor Atala. Meu pai ligou e falou: Ó, doutor Atala, eu sou, para resumir, de Jaú, tá, jogou uma história na cabeça do cara e falou: o carro não pode ser prata. O carro prata vai sumir na pista. O carro tem que ser amarelo para aparecer e porque é a cor nacional. A seleção brasileira é amarela, não sei o que. O cara falou: tá bom, vamos fazer. Ele foi lá no Wilson e falou: o carro vai ser amarelo. Wilson, você tá com essa história, você tá louco? Liga pro doutor Atala lá. O Wilson ligou, o cara não pode fazer amarelo. O Wilson ficou louco, mas o carro ficou bonito mesmo. O É Wilson bonito ficou pra doido, caramba. falou: Cid, você é louco, você ligou pro cara? Liguei, o meu tio trabalha com ele, e pôs eu para falar com ele, e ele era bom de conversa, o Cid, foi lá, em 10 minutos de conversa, o doutor Atala entrou na conversa dele e mandou trocar o carro de cor. E ficou Alain, amarelo, né? Mas ficou bonito, eu concordo. ficou lindo. Oi, Agora eu tenho uma é, curiosidade. Você teve o tá. prazer que nenhum de nós aqui teve. Talvez o Gildo tenha tido, por ser mais próximo do meio. Você teve o prazer de ver o garoto rápido de Interlagos andando no cartódromo de Interlagos. Já se ligou E quem eu estou falando? o Ayrton, ele era muito rápido. Como é Ah, que eu era vi esse cara muito. guiando o kart? Oi? Como é que era Desculpa. ele guiando o kart? É assim, o Ayrton tinha um estilo de pilotagem completamente diferente dos outros. Depois muita gente começou a andar igual ele, mas e ele vinha, ele punha o carro de lado, entendeu? E controlava, usava pouco freio, ele manobrava o kart com uma facilidade extrema e uma precisão, ele não errava. Às vezes o cara, quando vai atravessar, o cara esparrama, daí perde a tração, aquele negócio todo. Ele não, ele ia direitinho e ele era rápido e ele sabia mexer no kart. Ele mexia nas agulhas, ele ia o tempo todo lá mexendo nas agulhinhas e tal. E, e não era qualquer um que fazia isso, né? Isso E, desde os e eu 12 ia anos, para lá. né? Oi? Desde os 12 anos vocês acompanharam. Acompanharam É, ele desde os 12 anos. Quando ele chegou, que foi
correu o Mundial de Kart, foi pedir para o seu pai pintar o primeiro capacete dele. Como é que seu pai vinculou a imagem dele, do kart, com a tocada dele, com essa imagem? Conta pra gente como é que O foi que isso. a gente já tinha feito uma pintura para ele, a primeira, que era toda branca, com a faixa aqui e na lateral azul, seccionada em degradê. Ele não gostou muito, mas era uma pintura bacana. Daí ele pegou, em 78 ele foi para a Alemanha. E aí a gente fez aqui a barra azul, verde, amarelo e branco pérola para cima. Foi a primeira pintura a nível de campeonato de kart, né, mundial. Aí em 79 que ele foi, falou, não foi nem ele, quem levou os capacetes foi o seu Marérgio da fábrica Mini de karts e levou e falou, ó, tem que ser 4 capacetes todos iguais. Então a gente fez os 4 iguais e a gente não tinha tempo. Então tinha que fazer a pintura em menos de uma semana, 4 capacetes, que o pessoal ia viajar na semana seguinte para correr. Era para a equipe toda, todos os 4 pilotos usavam o mesmo desenho no capacete. Era o Ayrton, o Mário Sérgio de Carvalho, filho do Mário seu Sérgio. Mário, um casal de irmãos do Rio, que eu não sei o nome, mas eles correram, eu nem sei se eles participaram direito, era um menino e uma menina. Mas aí fiz os 4 capacetes e ele foi para lá. Como deu certo, né? Aí, o Cid falou, ó, vamos fazer, né, a pintura saindo do olhar, né? Puxa aqui, saindo 2 faixas, uma verde e uma amarela. Incrementamos com os filetinhos, porque tinha que ser uma pintura simples e rápida, marcante de visual de leitura rápida, e também por causa do pouco tempo que a gente tinha. Então a gente fez uma pintura hiper simples. Quem consagrou a pintura foi o Ayrton. Não é que, não, a pintura. Não, é que o Ayrton usou a pintura e daí ele, por ter o desempenho que ele teve, a carreira toda dele, então aquela situação ficou. Ele consagrou a pintura. Então, e depois muita gente usou essa mesma, se inspirou na pintura dele para fazer. O Alonso mesmo tem pintura similar, o Mika Hakkinen, um monte de cara fez a pintura parecida com a dele. Muita Alan, gente mesmo. Oi. temos uma pergunta de casa aí de quem está nos assistindo. Tá. Cleto Freitas mandou para Certo. você. Alan, boa noite. Como você Boa lida noite. hoje com a concorrência? Porque há dezenas de estúdios de pintura de capacete. Vamos tentar atender ele e responder isso aí, que é difícil essa pergunta. Sim, não, uma pergunta muito boa. Muita gente boa que trabalha com pintura, tem o Bruno da Artmix, tem o pessoal da Infinity, que é o Luciano Típolo, uma equipe legal. No mundo inteiro eu conheço os caras que pintam e tenho um ótimo relacionamento com todos, um relacionamento de respeito e eu gosto muito de conversar. O Bruno é com quem eu converso mais, porque ele está aqui em Interlagos, tudo, às vezes a gente sai para comer, bate papo. E é uma E o pessoa muito respeito, amável, muito gentil. Fica o nosso abraço aqui, ele é muito legal. lógico, tem o Gandolfo também, que é lá de Vinhedo, e muita gente, o Pavão, que hoje mexe mais com carenagem e fibra, mas o Pavão era muito amigo do meu pai. Eu gosto de todo mundo, eu acho que o espaço no mercado tem para todo mundo, eu não ligo muito para essas coisas assim, não tem rivalidade nenhuma, nem tem motivo para isso. Lógico, o Cid ficou durante um tempo, ele sabia, ele falava para mim, ó, vamos pegar e vamos pintar tudo que der para pintar, que vai vir nego na cola fazendo o que a gente faz, né?
mas vamos pegar e vamos pintar. Então a gente malhava no serviço e durante eu calculo assim, 15 a 20 anos, ele foi protagonista de tudo, o mercado era quase que só dele. Depois foi acontecendo de aparecerem outros pintores, né? O primeiro foi o Pavão, depois vieram outros, muitos outros passaram. Mas isso aí estava previsto, né? Estava meio determinado que isso aí ia acontecer. E para mim foi muito bom. A gente foi em 2006, teve um evento em Indianápolis, né? Chamado Red Bull Helmet Art. Eram pintores de capacete do mundo inteiro. Então tinha lá uns 20 pintor de capacete, pintora, tinha pintora também, uma japonesinha. E eu, o Bruno e o Cid do Brasil. A gente foi juntos, fomos juntos para lá. E daí lá tinha o Michael Corby, tinha o Troy Lee. E foi uma festa. Tocaram trombetas antes de começar o evento. Nós levamos 8 capacetes para lá. E o E, público e foi, estava foi lá? difícil, muita coisa. O Bruno levou. Oi? O público, como é Desculpa. que o público reagiu com vocês lá? Nossa, os caras batendo papo, entrevistando o Cid, arrumamos uma menina lá para ser intérprete dele. E eu lá, louco, lá dançando, brincando, era mais jovem um pouco, eu me diverti lá, viu? Foi muito legal. E daí foi numa época de corrida de Fórmula 1, quando tinha o GP lá. E Aham. daí a gente assistiu o GP, mas foi uma epopeia. A gente foi na correria para lá e, teve muita repercussão a presença do Cid lá, porque todo mundo era de se notar, né, que o cara mais velho lá era o Cid. E todo mundo ia lá, você que é o Cid, e a gente saiu para comer com os caras. Os caras tinham Ah, muito respeito pelo Cid. ele que inventou isso, né? Foi ele que foi o cara que começou a fazer. O pioneiro foi, eu admito que foi mesmo, e eu tenho muito orgulho de trabalhar com o que ele fez, né? Ter participado da obra dele e o orgulho de ostentar essa marca até hoje, que vai. Muita gente veio, agora você vai assinar Penteiro de Baiala? Não, aqui é Cid até o fim da vida, porque a Cid virou uma empresa, né, digamos assim, mas a marca Cid a maior herança que eu tive do meu pai foi essa marca, porque é Ô, respeitada no André, mundo inteiro. Plínio, Alain, Oi. uma coisa que eu acabei não falando para você, o programa ao volante, o que ele tinha, ou talvez de menos, era o público de competição. O que a gente sabe é que os nossos fãs, aqueles que nos assistem, que nos apoiam, adoram, amam o ambiente automobilístico, carros e principalmente valorizam muito as pessoas que estão nesse ambiente fazendo as coisas acontecer. E justamente por isso, eu queria que você contasse pelo esforço, pelo milagre que vocês fizeram, pela bravura que vocês encararam o desafio. Como foi, volta lá, 1977, um tal de Andretti fazendo besteira em Interlagos, resolveu botar fogo numa Lotus. E eu sei que essa história sobrou para você, para vocês. Como é que foi isso, Alain? Sobrou. Então, eu acho que na semana anterior ao GP Brasil, a Lotus foi com 3 carros para o GP da Argentina. E era o Andretti e o Gunnar Nilsson. Na verdade, o problema não era o Andretti, é que o carro tinha uma pane elétrica que ele estava andando e pegava fogo. E daí na Argentina, o carro torrou, pegou fogo, destruiu o carro. O que sobrou foram algumas peças, bico, laterais e algumas peças que sobraram, eles trouxeram para o Brasil e nos procuraram através do Wilson, falou, fala lá com o pessoal do Cid lá.
Aí procuraram meu pai, a gente pintou essas peças para ficarem de peças reserva. Então a Lotus tinha 2 carros só, não tinha carro reserva. Naquela época muitas equipes traziam 4 carros. Eles tinham trazido 3, mas um tinha perdido. Aí o que aconteceu foi que o carro treinou sexta, sabe? O carro era rápido. E no sábado, naquela época eram 3 sessões de treino no sábado. E desde quinta eu já andava, e era tudo cronometrado. Se o cara fizesse o melhor tempo na quinta, valia. Não é que nem hoje, que a classificação é sábado. Então, na última sessão, que era da tarde, eu tô lá em casa, lá vendo a TV, aí não lembro se foi um flash ou se foi algum jornal, aparece lá o carro do André, ele pulando do carro e o carro pegando fogo. Eu falei, puta, ferrou com tudo, né? Eu louco pra sair, né? Sábado, né? Aí não deu 10 minutos, meu pai apareceu em casa, falou, vai pra oficina, só falou isso aí. Porque não tinha fone celular, não era todo mundo que tinha telefone, e não adiantava só eu e ele. Aí eu fui para a oficina para abrir, começar a preparar as coisas, e meu pai foi atrás de funcionário na casa dos caras, ninguém tinha telefone. Então isso aí já foi 1h30 para reunir uma equipe, né? Então eram 2, 3 pintores, eu, meu pai, o cara da letra, o Sani, e daí reuniu todo mundo. E daí a gente foi até a equipe, no box, né? Conversando com os caras lá, eles falaram, ó, pega essa caravan aí, imagina 77, aquela caravan enorme lá, eu molecão, pega a caravan aí, carrega as peças e leva pra lá, fica com a caravan, devolve só amanhã. Aí eu fiquei lá de caravan, lá para quem tinha Fusquinha, e até aquela caravan lá tá cantando pneu até hoje. Daí fui, levei as peças lá, levei a caravan lá com cheia de peça para nossa oficininha lá, menorzinha, né? Não era pro galpão. E uma parte ficou lá e eu ficava no trânsito, leve e traz, pega as coisas, volta. Quando foi umas 10h30, 11 horas, daí foi todo mundo pro box. Daí quando cheguei lá, os caras estavam lá, os mecânicos, terminando de trocar o motor, câmbio, o carro todo empenado, porque era monocoque, e aqui o castelo, né, que era chamado, o cockpit era chamado de castelo. O castelo era de chapa, e aquilo estava tudo assim, ó, do fogo, tudo empenado. Falei, putz, isso aqui não vai andar nunca, meu. Daí o Cid, não vai o cacete, deixa comigo que vocês vão ver quem que é o Cid aqui. Meu pai era gozado. Aí falou, bom, então vamos. Aí, bom, resultado era escova de aço. Os caras olhavam e falavam, esses caras são tudo louco. Não, deixa eles aí. E escova de aço, né? E para tirar a tinta chamuscada, e thinner para arrancar no alumínio, podia passar tinta, daí lixamos lá, demos um fundinho. A gente tinha uns pintores muito bons e o Cid no comando. Eu fiquei lá meio pelo meio, lá ajudando no apoio. Quando deu meia-noite, o cara um dos mecânicos falou, ó, nós vamos pro hotel dormir. 6 horas da manhã, o carro tem que estar pronto. E se não tiver pronto, vocês vão sumir daqui. Pode terminar o carro para 6 horas. Tá bom. Bom, a gente virou a noite lá. Quando o dia amanheceu, 6 horas os caras chegaram, o carro estava pronto. Fez tudo no pincel, os filetes e John Place, mas ficou perfeito. Os caras chegaram lá e só falavam fantástico, fantástico, fantástico. E eu fiquei, meu pai ficou muito feliz, emocionado, porque o carro não ia correr, porque não ia correr sem ostentar a marca. E isso aí era uma quebra de contrato, eu acho, né? Porque já naquela época o patrocínio era coisa séria. E Só para correu. lembrar, era aquele preto com dourado, né? O John Player, E daí correu, o Lauda liderou, quebrou, o Andretti
estava em segundo e ia ganhar a corrida e deu outra pane de novo. Só não pegou fogo totalmente, que apagaram rápido. Mas foi ali saindo do Pinheirinho pro S lá. Ele o carro lá, pegou fogo, desceu do carro, apagaram. Quem ganhou foi o James Hunt, que era um dos Ricardo, meus favoritos. Eu adorava o James Hunt. vocês não Foi. ficaram com medo de quando o carro parasse nos boxes e tá com aquele chamuscadinho do vento na pintura, não? Ainda bem que não tinha parada nessa época, né? Era direto, né? Então, era tanque cheio. Aquilo, olha, sinceramente, esses caras aí dessa década de 70 eram verdadeiros heróis, porque o cara pilotar sentado numa banheira de gasolina, que qualquer porradinha explodia tudo, o cara tinha que ser macho, porque, ó, eu entrei no carro, né? Depois, mais pra frente, acho que em 80 ou 79 a gente tinha aquela Lotus Essex que era azul. Eu entrei também, que daí eles jogaram o piloto lá na frente. O piloto ia com o pé para frente do eixo. O cara, tanto é que É, o Clay Regazzoni, ele se ferrou assim, porque ele bateu os pés e ele ficou paraplégico por causa disso aí. E muita gente, Didier Pironi, muitos outros pilotos se machucaram feio, porque eles punham, para deixar o carro com uma distribuição melhor, eles jogavam o piloto lá na frente. Era tudo suicida esses caras, porque e não tinha o bico, não teve pezão. época que não teve nem aerofólio, você lembra? Não tinha aquela cashbox na frente para evitar também impacto. O Ô, Nelson andou Cid, muito carro. Oi. você tocou no nome dele, leu na minha cabeça. Conta um pouquinho de Nelson Piquet, como é que foi conviver com o Nelson Piquet, fazer Eu, arte para ele, porque ele é um cara difícil, né? Conta aí. não é que eu não acho ele difícil, não. Era um cara hiper divertido. É que quando chegava dentro do ambiente da corrida, treino, aquela coisa, ele podia passar a mãe dele na frente dele que ele não reconhecia ninguém. Ele ficava concentrado no carro o tempo todo. Hoje mesmo eu estava comentando com um cara que é da época dele, e é verdade, ele não almoçava para pôr dinheiro no carro. E é lógico que eu estou sendo exagerado, mas ele punha tudo no carro, tudo. Tudo que ele podia, se pudesse melhorar um arame no carro, para ser mais leve, para ser mais resistente, ele ia lá e fazia. Então, a concentração dele, desde a Super V aqui, durante fora do ambiente de corrida, ele enchia até o saco de tanta bagunça que ele fazia. Ele ia lá na oficina, que era pertinho, pegava no pé do meu pai e tudo mais. E ele é um cara hiper legal. E, e eu fui o cara mais inteligente para fazer carro que eu conheci. Porque ele fez muita coisa, ele deixou os caras malucos lá, os ingleses lá, quando ele correu de Fórmula 3, ele destruiu os caras psicologicamente, porque o cara compra o carro, os caras tudo com equipes enormes. O cara vai lá, compra um caminhãozinho que mal cabia o carro dentro. Ia para as corridas, descarregava e dava pau em todo mundo. É porque ele mexia no carro, ele fazia o carro andar. Não era só pilotagem, que era também hiper competente. Mas o que ele fazia com o carro em termos de acerto, e mudava. Aqui na Super V ele fez um carro, o ano que ele foi campeão, ele pegou o carro, ele era Polar, o Polar tinha aquele bico largo que ia até as rodas, assim, bem largo. Aí tinha os carros, inclusive a gente que fez umas lateraisinhas para pôr no carro, que eram meio asa, o Super V não tinha. Nós fizemos uma lateral com perfil de asa para ter sucção e tudo mais, usou muito tempo. Ele arrancou Ficou tudo dos parecendo uma carros. Tyrrell. O carro dele ficou uma agulha, ficou fininho. Ixi, esse cara é louco. Bom, ele largava, já aqui largava, descia a reta, passava a primeira volta, já 3 segundos dos caras, na segunda abria mais 3, e, e aí ele só segurava na manha, ia levando o carro, ele falava
eu ouvi ele dizer que corrida ganha na reta, que o carro dele tinha que ser rápido de reta, não tinha que ser rápido de curva. Na curva ele se virava para guiar. Vocês podem ver que muitos carros lá, quando ele foi para Brabham, que era a Brabham Alpha, era o biquinho bem estreitinho, muitas vezes sem os spoilers. Depois, na Brabham Ford, que ele acabou sendo campeão em 81, o carro também, o biquinho bem fininho. E depois aquele carro lindo, que eu considero um dos mais lindos, o BMW, que parecia uma flecha o carro, com motor BMW, que era um bloco de rua que eles fizeram lá, insistiram até dar certo. E parece que no ano que ele foi campeão, teve corrida que ele nem classificou com aquele carro. Ele insistiu no projeto, então o mérito dele, do Gordon Murray também, mas eu acho que o mentor principal foi ele, que ele fazia os carros para ele ganhar a corrida, ele sabia. E esse carro da Super V, que eu estava comentando, eu me perdi na conversa. Ele fez o carro, daí chegou, quando viram que ele ia ser campeão, chegou um cara nele, que o cara não era bobo, ele andava pra caramba, era o Vital Machado. Ele corria de Antenas Eletril, né? Chegou nele e falou, ele chegou e falou, olha, eu quero o seu carro, no fim do campeonato eu vou comprar seu carro. Eu falei, tá bom, eu vendo pra você. Só que é o seguinte, se acabou a corrida, você desce e vai embora. Eu te dou o dinheiro, você vai embora, não mexe no carro. O Nelson ganhou a corrida, desceu do carro, tá aqui o carro, Vital. O Vital deu a grana lá para ele, eu já tinha dado, não sei. E o Vital, olha só, a minha oficina era aqui, o vizinho era o Vital. A minha oficininha de capacete, o vizinho era o Vital. O carro tinha amortecedor, o Nelson fez com amortecedor inboard. Não tinha, o Polar não tinha, ele jogou os amortecedores dentro, o pé dele mal passava ali dentro ali. Nossa. O Vital nunca conseguiu andar com o carro, só isso que eu falo. O Vital era competente, era um ótimo piloto. O preparador era o Celestino, muito bom também. O Vital não conseguiu andar com o carro só andava na mão do Nelson. Então é o que eu estou falando. E a concepção, Alain? A concepção do capacete do Nelson? Foi de vocês, foi dele, ele opinou, ele trouxe alguma ideia para aquela gota, aquela ele coisa do tinha capacete dele? aquela faixa aqui que passa aqui, dá a volta e passa no queixo, era como se fosse uma costura da bola de tênis, que é uma linha. Então aí, André. vem, dá a volta, e vem aqui e dá a volta. Felipe? Capacete branco, Oi? tem foto aí? Capacete branco, Vamos ver Nelson, se tem. Felipe. Branco e vermelho. Isso, aí, ó. Olha que coisa linda. Então, essa pintura aí. Acalma ele aí para mim, por favor. Tudo bem? Minha filha chegou aí com o marido e aí, tá bom? Então, aí essa pintura era só essa faixa onde está o Denis escrito. Aí o Cid pegou, pediu para ele dar o capacete aqui que eu vou fazer um negócio. Aí o Cid foi lá e pintou essas gotas aí. Porque o capacete ia ficar muito branco com uma faixinha, né? Então fez as 3 gotas e acabou que uma pintura que eu gosto muito também, porque é uma identificação rápida. Quem viu uma vez com essa gota na lateral, essa aí tá com a gota esquisita, não é minha. Pintura que ele fez lá fora, talvez eles deixaram a gota muito reta. Mas foi assim, só fez a gota aqui e em cima, e o capacete ficou, ele estava muito simples, ficou um capacete hiper legal. Ficou legal, e foi aí que a gente recriou, né, a pintura para o Nelson, e hoje os filhos dele usam tudo. Eu tenho orgulho de trabalhar. Olha, lembrando também eles. Que nós tivemos o prazer de receber um grande amigo, Raul Boesel, e se eu não estou enganado, o papo dele com ele
Raul me falou que quando ele conquistou aquele campeonato de endurance lá, com aquele protótipo maravilhoso, aquele Jaguar. Jaguar, ele estava usando um capacete pintado pela CJ. Tá. É ou não é? Graças a Deus, estava mesmo. O Raul é um dos caras assim que eu gosto muito. Ele para contar a história não tem igual, né? Você pega uma live dele, fica 4 horas, ele lembra o nome do cara, do nome do De ajudante, todo mundo. o cara com quem bateu, o cara que ele bateu roda e passou na curva tal. Ele sabe tudo, é muito legal. Ele contando as histórias dele. Para você. Tem pergunta de casa. Vamos lá. Opa, vamos. Quem perguntou foi o Iveson Marques. Ele Opa. falou assim: vou botar o Alan em uma saia justa. Qual o capacete que eles pintaram que o Alan acha mais bonito? Bonito? Ah, tem vários. Dos conhecidos, na minha opinião, do Emerson. Tem alguns do Ed Sheever, que eu achava uma pintura muito inteligente. Oh, bonita aquela estrela. O do Nelson, por ter uma pintura, não sei, é um negócio que ela é marcante demais, né? É muito legal. Lógico que a mais famosa é a do Ayrton, por ter sido usado pelo Ayrton, né? Mas não é na minha opinião, não é a mais bonita, é a mais consagrada, né? Icônica, né? Tem um filme que eu peguei do Instituto Senna, eu queria passar para o pessoal, é você falando de como é que seria a pintura do Ayrton Senna hoje, se ele fosse vivo. Podemos passar esse vídeo aí, Felipe? Eu queria ver também. Felipe, solta esse. Eu conheci ele bem jovem, eu tinha uns 16 anos, ele devia ter 14. Como a gente estava próximo do autódromo e do cartódromo, então às vezes eu ia lá ver treino do Ayrton, que já era muito legal ver ele guiar, porque o Ayrton era muito famoso no cartódromo, porque ele era determinado, a guiada dele, as corridas dele eram sensacionais, todo mundo queria assistir as baterias que ele participava. Com o passar do tempo a gente começou a pintar para ele, então eu já tinha mais uma amizade, e o Ayrton tinha uma certa... ele era meio fã do meu pai, porque meu pai pintava para os caras, para o Emerson, depois para o Piquet e outros caras famosos no Brasil. Eu admirava muito o Ayrton pelo respeito que ele sempre manteve pelo meu pai. Ele tratava o meu pai com muito carinho, entendeu? Nesses últimos 20 anos, eu sempre fiquei imaginando como seria a pintura do Ayrton hoje. Eu acho que ele não ia mudar muito como está aparecendo aqui, mas a gente ia descontrair um pouco a pintura dele. E foi isso que eu quis traduzir aqui. E daí eu coloquei alguns detalhes que seriam esses filetes fininhos aqui. Então esses dois, um é preto, que seria uma homenagem à passagem dele pela Lotus Renault, que era preta. Esse vermelho mais cítrico seriam os títulos que ele conquistou pela McLaren, que foram os 3. Esse azul seria a passagem pela Williams, e daí ele iria para a Ferrari. Eu fiz esse filete vermelho aqui, que seria a passagem dele pela Ferrari, que eu acho também que pelo menos um título ou 2 ele conquistaria. Eu realizei o meu sonho, e eu acredito que o sonho de todos os brasileiros. Caraca, hein? Que legal. Bem legal, né? Bem legal. Foi bem legal essa Alan, uma exposição perguntinha aí. também. Foi. Uma Por favor. pergunta que eu nunca fiz. Para ninguém que pinta capacete, vou fazer para você.
Você já pintou um capacete que você achou feio, que você não queria pintar de jeito nenhum? Então, eu já, mas eu não lembro assim qual, porque essas coisas assim a gente acaba esquecendo. Mas já aconteceu de eu não ficar satisfeito. Às vezes por imposição do cliente, e às vezes meu pai também inventava os negócios lá, eu falava, isso aí não vai dar certo, mas aí tinha que respeitar a hierarquia, né? Mas nada assim, porque o Cid tinha bom gosto pra caramba. Eu também sempre fui meio razoável. E a gente tem sempre teve um critério, né, de criação, de como pintar, a combinação de cores, aquela coisa toda. Mas teve sim capacetes que acabaram não nos agradando ou não me agradando também, né? E o E que é que porque um às vezes capacete tem que ter para se distinguir na multidão? cores contrastantes, né? Desenho com harmonia, né? Tudo tem que ter harmonia. A gente sempre trabalhou com harmonia, contraste de cores e o Cid chamava de aerodinâmica. A pintura tem que ter, o desenho tem que ter uma aerodinâmica, uma coisa. Tem que ser fluido. Tem que ser fluido. Agora eu estou sabendo de uma outra coisa que vocês estão fazendo aí. Restauração de carros. Conta como é que é isso aí, Alan. Restauração de carros aí na CID. Tá sem voz. Caiu a voz do Alan. Caiu a voz do Alan, Felipe. Bom, se você estiver escutando a gente, Alan, você pode sair e retornar, que pode ser que Voltou a resolva. voz. Tenta falar, Alan. Voltou? Fala. Eu acho que não voltou, não. Você pode sair e Pede pra ele, voltar. pede pra ele sair e voltar, então, fazendo favor. Tá sem voz, Alan. Eu vou te pedir para você desconectar e reconectar, fazendo favor. Olha, André, só que eu me lembre, né, buscando umas fotos aqui e tudo mais, a gente pode falar de Emerson, essa intervenção no capacete do Piquet, o Senna, inegavelmente, Ingo Hoffmann, o Moreno, Christian, quer dizer, a dinastia Fittipaldi, Wilsinho, Raul Boesel, ó, e dos internacionais. Voltou? Vamos lá. Voltei. Tem voz Opa, aí? Ah, legal. Fala pra gente de restauração de carro. Como é que tá Então, sendo isso aí? quando meu pai estava vivo ainda, mais ou menos 2002, 2003, eu comecei a pegar uns carros lá. Eu falei, eu vou fazer esse carro aqui, vou restaurar. Ele não queria, porque como ele ficou traumatizado com o negócio de funilaria e pintura e companhia de seguro, que ele muito tempo ele atendeu companhias de seguro. E isso aí, ele quis sair de funilaria e pintura por causa disso aí. Eu falei, não, não vou atender seguro, eu vou fazer restauração. Daí comecei a fazer, eu comecei a mostrar resultado e eu gosto de fazer isso. Não é um negócio que dá mais prazer do que rendimento financeiro, assim. Não dá muito lucro, não. É porque às vezes você pega uns negócios lá e dono de carro velho é. Carro velho não, desculpem, carro antigo. Dono de carro antigo antigo. é que nem mãe de Miss, né? Você não pode falar nada do carro que o cara fica doido. Então, às vezes chegam lá com umas coisas lá. Um que é crítico é o Opala. O cara chega com o Opala, o carro, não, o carro tá novo, não sei o que. Eu falei, ó,
ali atrás vai estar podre, aqui vai dar. O cara fala, não, mas não tem nada, então tá bom. Vou desmontar o carro, vou te chamar. Dito e feito, ali atrás do porta-mala, ali, aquelas duas canará ali, é fatal, tá podre. Mas eu gosto de fazer, já fiz muito carro, já fiz carros lá que me deram muita satisfação. Às vezes não dá, não rende muito, porque são muitas horas de trabalho. Se for pôr na conta, eu tenho que desistir. Mas Não se eu paga. vou fazer, eu vou fazendo um aqui, outro ali, né? Agora eu estou num projeto lá do Volkswagen, lá um sedã, um Fusca, né? 72, e a gente rebaixou teto. Esse aí eu, Tá. eu fiz um negócio bem ousado. A gente rebaixou o teto, mas por igual. Normalmente os caras rebaixam e deixam o carro inclinado, a frente mais baixa. Rebaixamos por igual, pegamos 8 paralamas para fazer 4, bem largo. O carro, suspensão independente nas 4 rodas, e vai pôr motor de Subaru 2.0. É um carro bem legal, já estão há 4 meses fazendo, eu acho que vai mais 4 ainda. Mas Nossa. é de um amigo nosso, amigo em comum nosso e do Felipe Massi e do Titônio. O nome dele é Edson Cortez. Ele invocou, ele, vou mandar um carro aí. A gente está fazendo. Ele só vai ver o carro pronto, mas eu mando foto, tudo. E converso com ele todo dia, trocamos assoalho. Um carro, mas é aquele negócio, é dor de cabeça, né? Mas a gente faz porque gosta mesmo, né? Alan, Alan, deixa eu te poxa, que perguntar uma bacana. coisa. Eu acho que você é abençoado com uma coisa que é ter o contato direto com o público. Eu imagino que as pessoas, quando chegam lá no estúdio, elas estão levando a um sonho, buscando realizar um sonho, né, imaginando coisas, etc. e tal. Então, você tem um contato com as pessoas, você vê e escuta coisas, você é um privilegiado. E você tem uma história no automobilismo. Se juntar tudo isso, todo esse tempo, como é que você vê o automobilismo brasileiro hoje em dia? Ainda tem futuro? Um jovem ainda pode pensar em fazer carreira e ser campeão aqui? Ou está complicado? Qual é a sua opinião? Não tá muito bom, porque, assim, principalmente agora que a gente tá sem piloto na Fórmula 1, isso aí dá um. Mas é a realidade, né? Porque a gente tinha piloto na Fórmula 1, mas a gente viu o automobilismo nacional aqui, desde o kart, categorias de base, a gente não tem. O menino tem que correr aqui de kart, se ele quiser ser piloto de Fórmula 1, ele tem que ir embora do Brasil, não tem uma Fórmula. Tem categorias regionais, o Fórmula V e tudo mais, mas não tem um apoio de fábrica, não tem. Na Fórmula 3, você vê, o cara pagava aqui para correr de Fórmula 3 um absurdo, nem sei por que era tão caro. Então o cara fala, bom, eu vou gastar isso aí, eu vou correr para fazer 8, 10 corridas, aí eu vou gastar a mesma coisa e vou fazer 30 lá fora. O cara pega e vai embora, porque é só fazer conta, né? E a gente vê muitos meninos aí talentosos e que o dinheiro acaba, aquela coisa que acontece, né? O dinheiro acaba, o dinheiro não dá, e às vezes o pai do menino não pode, sabe? Fala, pô, a gente tá gastando muito aqui, se não pintar patrocínio eu vou ter que parar, e acaba parando, porque. E hoje é o que eu falei, o Nelson saiu daqui em 76, fim de 78 ele já estava andando em Fórmula 1. O próprio Emerson, em 2 anos, já estava na Fórmula 1. Zé Carlos Passi, o Wilsinho, entendeu? Todos esses pilotos foram lá, correram um pouquinho, então corre de Fórmula 2, Fórmula 3, e faz lá umas corridinhas e tal, vem um cara, vem cá. Então tinha um mercado mais aberto, né, para as novidades. Hoje o cara tem que chegar lá fora
tem que comprar equipe. Agora você vê esse Lance Stroll aí, agora estão vendo que o moleque anda. O moleque é bom pra caramba, estavam xingando ele aí. Esse cara aí só anda porque o papai comprou equipe. Não é nada disso. Ele correu contra o Max Verstappen, que o Max Verstappen é bom. Lógico que é bom, é muito bom. Mas o Lance Stroll, né? Lance Stroll, né? O nome dele, né? É Isso. bom pra caramba, porque quando o Verstappen correu na Fórmula 3, que ele correu acho que meia temporada, o campeão foi o Stroll, parece. Posso estar enganado, mas Verdade. o moleque onde andou, ele foi campeão, andou pra caramba. Agora pegou um carro bom, olha lá, hoje fez melhor tempo. Não quer dizer Andou nada, Verdade, bonito. Alan. mas o ano passado, e quando ele estava lá acho que era na Williams, ele ficava lá por último, lá, né? 20º, É. 18º. E Alan, você vê aquele. eu acho que você Oi. está coberto de razão. Acho que você está coberto de razão com essa relação. E a gente espera que o automobilismo brasileiro mude, né? E a gente volte a ter aquilo que a gente já teve no Eu, passado. Mas eu olha, queria desculpa eu te ver. interromper. Pois não. Pode falar, pode falar. Pode falar, desculpa. Eu queria ver, sabe o quê? Na época lá da década de 70, a gente tinha Fórmula V, Fórmula Ford. Então o cara fazia um ano de Fórmula V, fazia um ano de Fórmula Ford, aí fazia Super V, entendeu? Super Quando o V. cara. A Super V, né, era um foguete, era legal pra caramba, largava 35, 36 carros e tinha 10, 12 caras que poderiam ganhar a corrida. Eu adoro a Stock Car. Eu adoro a Stock Pois Car. é. Nós Mas é todos uma adoramos, né? categoria Nós para todos. quem volta, né? Quem vai, tenta. Bom, não tem. Então eu vou continuar profissional no Brasil. É ótima. Eu adoro as É. corridas. Alan, Oi, pode poxa, falar. a gente tá ficando sem tempo, Alan, e a gente tem Tudo tanta coisa bem. ainda para falar com você, essa conversa tá tão bacana que eu gostaria de fazer uma proposta aqui. Que tal fazer uma visita aí na sua oficina para mostrar para o pessoal de casa como é que é toda essa criação ao vivo? O que você acha? Podemos agendar uma Opa, que Vontade. visita legal. aí? A casa é de vocês. Fiquem à vontade. Às vezes aparece gente lá assim, que nunca viu um carro de corrida, eu pego o cara, levo lá, mostro os capacetes, ponho o cara dentro de um Fórmula 1, daí que eu tiro foto pro cara. Então eu tenho o maior prazer de mostrar não só o meu trabalho, como as coisas que envolvem o meu trabalho, né? Eu estou há 47 anos quase trabalhando profissionalmente dentro do ambiente de automobilismo, tenho orgulho disso e adoro o que eu faço. Os caras, você não queria ser piloto? Não queria ser piloto nada, eu queria trabalhar no meio. Eu até brinquei de kart e tudo, e dói as costelas. Não, não quero essa porcaria. Eu quero pintar o capacete, conhecer os Você já pilotos. pensou em parar de fazer o que faz? Em alguma vez na sua Não, vida, você já pensou em não, parar de fazer? não. Não, não dá para Só parar, não dá fiquei para parar. abalado quando o Ayrton morreu, eu fiquei abalado. Ah, Eu, eu Todos nós. fiquei desanimado pra caramba. Mas eu tinha minha família para tocar, minha vida para seguir. E depois o tempo foi passando, a gente foi superando. Mas foi um baque. Eu não queria É mais ter verdade, amizade com para todos. piloto, aquela É. coisa toda. Para todos nós. Mas vamos sei encerrar o disso na programa então, pele. Alan. Manda um recado Tá aqui para o bom. pessoal, para a gente poder se despedir, né? E já agendando, daqui a pouco a gente já agenda com você também a visita aí na sua oficina, né? Mas manda um recado para o pessoal assim, para se despedir agora do pessoal que está aí nos assistindo, por favor. Eu agradeço aí a assistência, quem viu aí. Muito obrigado pelas perguntas e a equipe aí do Gildo, vocês foram sensacionais aí, gostei muito, conduziram bem e quando precisarem de mim, podem contar. E quem quiser aparecer lá na CID está convidado, pode ir, não precisa agendar nem nada. Se eu estiver lá, vai ser muito bem recebido e vai conhecer lá a história da CID, vai ver os capacetes, os carros que eu restauro e os carros de Fórmula 1 lá, entendeu?
E Sensacional. o pessoal que quiser entrar no nosso site, pode entrar lá no site, no Facebook. A gente está com uma promoção lá, com o capacete do Senna, bem legal, para o Dia dos Pais. Mas pode entrar lá, vocês vão gostar, entendeu? E Legal. muito obrigado pela oportunidade aí que vocês me deram. E que precisar de mim pode contar e espero vocês lá também. Sim, iremos lá, Cid. Ó, foi uma satisfação ter você aqui no programa. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, né? Na próxima vocês vão ver Alan, Mosca, lá na oficina, a gente mostrando tudo para vocês, hein? Muito obrigado mesmo, pessoal. Vai, pessoal! Tchau, tchau, obrigado. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.